Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Não poderia deixar de passar por aqui para dar um oi para vocês, para desejar um ótimo domingo, porque já é domingo, não é? Já é domingo, né? Então, gente, como que foi o sábado de vocês? Me conta como que estão as coisas por aí. Eu, como sempre, toda vez que eu venho falar com vocês, eu tô soltando o cabelo que eu lavei e prendi. Ai, meu Deus. Tô num dilema. Quero cortar, fico com dó de cortar, mas fico prendendo também, né? Nem vou falar mais nada, porque acho que é só na hora que chegar o próximo verão que eu vou cortar. Sei lá, ou se der na louca, até corta no inverno. Ai, mas ó, gente, R$ 60 pra cortar um cabelo também é doído, né? Eu acho caro. Quando você quer fazer, você dá um jeito, né? Eu vejo outras coisas para mim fazer e vou largando o cabelo. Aí eu fico, o pessoal fica falando que tá bonito, porque tá grande, porque que dó de cortar. Já fui 2 vezes para cortar. A menina ficou elogiando, falando, ai, por que que você vai cortar? Aí você fica com dó. Volta para casa com o cabelo grande de novo e por aí vai. Mas é isso, gente. Passando aqui para desejar para vocês um ótimo domingo. Muita saúde, muitas bênçãos. Paz, né, que é o mais importante. E para contar para vocês que eu fui visitar meu amigo, que saiu, graças a Deus, do centro cirúrgico hoje. E estou muito feliz por isso. Saiu, hoje de manhã, antes do almoço. Então ele ficou sábado para domingo. Não, ele ficou sexta para sábado. Minto, quinta para sexta e sexta para sábado. 2 noites na UTI. Graças a Deus, né? Deu tudo certo, ele tá no quarto. Ele falou que deu uma complicaçãozinha na hora, mas depois foi tudo resolvido, a cirurgia foi muito boa, foi feito com sucesso, né? Ele tá na mão de, além de estar na mão de Deus, tá na mão de uns médicos muito bom. Então isso também tranquiliza e ajuda, né? Mas ele já tá injuriado de ficar na cama lá no hospital, porque é uma enfermaria, né? É convênio, tudo, mas não é apartamento. Então, assim, ele gosta de ficar em silêncio, ele não gosta muito de televisão à noite, ele gosta de ficar no quarto mais escuro. Aí já tem outra pessoa junto, daí tem o acompanhante da outra pessoa, sabe? E quer dizer, ele não tá à vontade, né? Nem tem como tivesse pelo menos quase igual na casa dele. As pessoas falam alto, vem visita da outra pessoa, do outro paciente, e por aí vai, né, gente? É horrível mesmo você ficar num hospital, né? É ruim você ficar sozinho no hospital e tem hora que você quer silêncio e, né, complicado. Mas a filha dele, as filhas dele e as irmãs estão intercalando, né? Uma fica de dia, outra fica à noite. Eu já me prontifiquei, na hora que elas precisarem de mim. Mas se Deus quiser, ele vai sair logo, vai ficar recuperando em casa e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Fiquei muito feliz saber que ele já estava se alimentando, estava sem dor, bastante, tá na sonda, tá com dreno, né? Tá tomando bastante remédio, mas tá sem dor, né? E o fisioterapeuta já foi lá
para ajudar ele. Ele disse que doeu muito, né? Porque é o primeiro dia, né? Que ele é o terceiro dia após a cirurgia, né? Porque ele fez a cirurgia na quinta. Então, sexta, sábado, quinta. Ele fez quinta. Então, sexta e sábado. Hoje é o segundo dia com a cirurgia. Então, lógico, tá tudo doendo, né? Só de colocar a mão, o movimento que ele faz, eles que qualquer coisa ele já grita, porque dói. E as pessoas que fazem, não é, eles não sentem, né? Porque eles estão acostumados a fazer tudo muito rápido, né? Só quem tá passando é que sabe, né, gente? Então, ele falou que doeu um pouquinho na hora que o fisioterapeuta foi mexer com ele lá. Mas, graças a Deus, o risco da cirurgia já passou, né? Porque toda cirurgia que a gente faz é um risco. E agora vai esperar o resultado dos exames, né? Que ele fez. Foi feito biópsia também, né? Dessa inflamação que ele tava na coluna. Se Deus quiser, não vai ser nada. E tá tudo certo. E eu tô feliz, né? E eu sei o que ele passou, porque eu acompanhei mais de um ano, como eu falei para vocês, mais um ano, ó. Opa, Deus me livre. Mais de um mês. Tinha hora que ele dava uns gritos perto de mim, tinha hora que ele chorava. Então, assim, como eu falei, e a gente sem poder fazer nada, né? Você não é médico para tirar, nem médico tirava dor. Então, assim, tinha hora que eu ficava apavorada, não tinha o que fazer. E é horrível você ver a pessoa sofrendo, como eu falei para vocês, né? Então, hoje eu falei para ele, graças a Deus, estou feliz que você saiu daquele pesadelo. E da agora para frente vai ser tudo mais tranquilo. E é isso, eu fui para lá final de tarde, fiquei lá 1h30 e vim para casa. Fiz pão hoje, dei uma geralzinha aqui em casa. E domingo, né? Domingo. Hoje é dia de ir para igreja. Não sei se eu vou conseguir ir. Aos domingos para mim tá sendo bem difícil. Geralmente eu vou só na terça e às vezes na quinta. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, né? Sem carro é horrível, morar longe da igreja é muito ruim. Não tem nada aqui perto de casa. Se tivesse uma igreja aqui na rua, né? Ou até na rua de trás, mas não tem. Então, eu só vou no meio da semana. Às vezes vou 2 vezes no meio da semana, mas no domingo tá bem difícil. Mas eu assisto a reunião online, sabe? Não é a mesma coisa, mas tá bom. Tô ouvindo a palavra, né? Tô recebendo oração. É isso que importa, né, gente? A gente tá em comunhão com Deus, é o que importa. Como eu já falei aqui para vocês, a igreja somos nós, né? A igreja é o corpo, não é as paredes. Então, tá certo que não é por isso que eu não vou, não. Porque assim, é bíblico, né, a gente se reunir com mais pessoas. É bíblico o templo. O templo foi feito para adorar. Não é para a gente ficar acomodado dentro de casa. Mas, como não tem outro jeito, eu faço o que eu consigo fazer em casa. Faço minhas orações quando eu vou deitar, que já é madrugada. Às vezes consigo tirar um período durante o dia, quando não é de manhã e final de tarde. E assim a gente vai sobrevivendo, né? Eu sei que eu preciso fazer muito mais, mas a gente chega lá, né, gente? Mas é isso, gente. Não podia deixar de passar aqui de contar para vocês como que foi meu dia hoje. E eu mandei um videozinho para vocês
Ai, gente, desculpa. De um vestido, né? Da, da minha loja online. Espero que vocês tenham visto, as meninas tenham gostado. Acho que eu mandei o vídeo de um vestido preto de moletinho, que eu tenho ele também na cor pink. O pink também é lindo, gente, maravilhoso. Quem quiser ver mais coisas, né? Entra no Instagram da loja, que é modinha on e modinha, arroba modinhaon.i. Aí vocês já vão ver lá no Instagram. Não tem a minha foto no perfil. No perfil tem uma logo da loja, que é Modinha On e. Mas aí vocês vão abrindo as fotos, aí tem muitas fotos, tem eu postando as roupas que eu tenho, tem umas fotos que são as modelos, vocês vão me reconhecer. E vai ser um prazer receber vocês lá. Segue a gente lá, vamos fazer crescer aquele canal também. É muito importante para mim, por conta para a loja ficar conhecida. Compartilham, convida suas amigas para seguir a gente. Vocês não vão pagar nada por isso. Eu também não vou ganhar nada em relação vocês estarem me seguindo, mas vai crescer o meu canal, a minha loja vai ficar mais conhecida. E o que vocês fazem para os outros de bom vem em dobro para vocês. Tem pessoas que eu nunca vi na minha vida que aparece alguma coisa para mim que elas estão vendendo, eu ofereço para colocar em grupo, eu ofereço para postar para as pessoas que eu conheço. Eu já ajudei muita gente a vender coisas, pessoas que eu nem conheço, que entram no grupo do condomínio vendendo coisas. Aí eu peço licença para elas e pego aquilo que elas postaram e põe em outros grupos que eu conheço e já chegou a fechar a venda. Por que que eu faço isso? Porque eu estou ajudando, eu não sei quem é, não sei se a pessoa merece, se ela não merece, mas a recompensa não vem da pessoa para mim, vem de Deus. A gente tem que ser solidário, sabe? A gente tem que ter empatia. E você fazendo isso, além de você estar ajudando a pessoa, você também está sendo abençoado, gente. A gente não perde nada. Tipo assim, pode falar assim, eu não vou fazer não conheço ela. Ai, até parece que eu vou vender coisa para os outros. Qual o problema, gente? Você indicar alguém, você não vai ter trabalho nenhum, você vai só estar mostrando aí depois a pessoa que pega o contato da pessoa que está vendendo e se acerta, entendeu? Então, assim, vamos fazer o bem e não olhar quem. Às vezes tem gente que pergunta para mim, mas de quem que é? Não sei, gente. Eu vi no grupo e estou mandando para vocês. O telefone está aí, vocês entram em contato. Se vocês gostarem, ajuda, compra ou oferece para quem vocês conhecem, se não serve para vocês. Tem gente que fica até bravo, nossa, por que você está mandando isso se você nem conhece? Para ajudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a gente não está perdendo nada, a gente só está ganhando, porque Deus dá para a gente recompensa com saúde, pode até não ter recompensa em dinheiro, em prosperidade financeira, mas pode ter em prosperidade de saúde, de bênção, de portas abertas, de cura. Então, vamos ser solidários, vamos ajudar o próximo. A gente só tem que ganhar com isso. Eu sinto muito feliz em fazer isso, sabe? Eu acho muito gratificante. Aliás, eu gosto mais de dar do que de receber. Eu tenho prazer de dar alguma coisa para alguém e a pessoa ficar contente. A minha irmã primogênita veio um dia aqui em casa. Aí mostrando as minhas coisas e viu minhas bolsas, né? Aí ela, ai, que bolsa bonita. E eu tinha usado essa bolsa uma vez só. Ela não é muito meu estilo. Tava dentro do guarda-roupa. Aí ela falando, ai, gostei tanto daquela bolsa sua, ai, tô precisando tanto de bolsa, não sei o quê. Aí um dia ela veio aqui em casa, outra vez, né, ela voltou aqui em casa, eu peguei a bolsa,
Falei para ela, ó, você não gostou da bolsa aquele dia? A bolsa é sua. E ela, nossa, mas como assim? Você vai me dar a bolsa? Eu falei, vou, ué. Você falou aquele dia que gostou, eu fiquei pensando aqui, eu não uso. Para que vai ficar dentro do meu guarda-roupa? É uma bolsa a menos dentro do guarda-roupa. Peguei a bolsa, dei para ela. E o que eu fiquei mais contente é porque eu sei que para onde ela vai com a bolsa. Né? É prazeroso, né, quando você ajuda alguém ou você dá alguma coisa para alguém e você vê que a pessoa gostou, que a pessoa está usando, né? Nossa, é muito gratificante isso. E postou foto com a bolsa, e a filha dela falou que onde ela vai com a bolsa. Eu falei, olha que bacana, né? Então, assim, eu não estava usando, gente. Ia ficar aí. Ia chegar uma hora que ela ia descascar tudo, né? Porque quando não é couro legítimo, ela descasca todo, igual sandália, né? Tô cheio de sandália aí que eu tô com dó de pôr no lixo, sandália nova que tá toda descascada, de ficar guardada, de eu não usar. Então é melhor você dar para alguém usar enquanto não acontece isso, porque depois você vai ter que jogar no lixo, depois você vai dar para os outros o negócio tudo descascado. Ou você usa ela toda detonada que você não vai usar, ou você vai jogar no lixo. Então é melhor dar para alguém utilizar, né? Aí eu fiquei feliz e ela ficou tão feliz com a bolsa, na hora já pegou as coisinhas dela que ela tinha trazido uma outra bolsa, colocou nessa bolsa, foi embora. Depois ela ficou uns 3 dias comigo aqui, foi embora com a bolsa e para onde ela vai, diz que ela vai com a bolsa. Então, assim, eu me senti tão bem, sabe? Fiquei tão feliz. E é isso. A gente tem que ajudar as pessoas. A gente tem que ser solidário. Por que você vai ficar juntando? É igual está escrito na Bíblia que a gente não deve juntar tesouros na terra. Porque a gente vai embora um dia, né? Tem pessoas assim, você ter sua casa própria, até ter umas 2 casas de aluguel, apartamento, tudo bem, porque daí você tem uma renda melhor para você sobreviver. Mas fora disso, gente, é exagero. Eu conheci uma pessoa que faleceu que ela tinha mais de 15 propriedades, contando terreno e casa. Essa pessoa foi embora, não levou nada, sabe? Morava na casa mais simples que ela tinha, no apartamento mais pequeno, mais simples, para poder ficar alugando os outros apartamentos, as outras casas, para conseguir um bom dinheiro. Privou de tanta coisa para ter mais. E no fim foi embora e não usufruiu daquilo que tinha. Morou num apartamento mais simples, os móveis mais simples. Para quê? Para juntar mais dinheiro. Isso é ganância, gente. A gente tem que, enquanto está aqui com vida, viver da melhor forma. Se você tem dinheiro, coma bem, vista bem, passeia, ajuda o próximo. Porque, ó, ficar guardando para depois ficar para os outros, você trabalhou tanto para deixar para os outros. Usufrui daquilo que Deus te deu, que te deu saúde para você conseguir conquistar. Então, a gente vê exemplo de pessoas, né, que aconteceu isso, você fica assim, eu fico assim chocada, porque a pessoa segurou tanto dinheiro para ter mais dinheiro, para passar anos, estava morando até de aluguel uma época, para não morar na, olha para vocês verem a ganância. Estava morando de aluguel para poder alugar os imóveis e ter mais dinheiro, porque o aluguel que pagava no apartamento locado era mais barato do que morar na própria casa, em uma das casas. Gente, que absurdo, né? Que absurdo. Eu não, se eu tivesse bastante dinheiro, eu ia querer um lugar bem confortável para mim, primeiro, uma casa bem confortável, não precisava ser chique, não, é bem confortável, com suítes, se pudesse ter uma piscina, tivesse uma banheira no banheiro, uma banheira, uns móveis bem bacana, depois as outras coisas eu ia alugar, ia vender,
ia doar, entendeu? Mas eu ia viver melhor, né? O que que adiantou tanta luta? E a pessoa não ter conforto? Ter móvel velho, móvel usado, né? Então é isso. Eu penso assim, porque ninguém vai levar nada, não. Ficar tudo aí, né? Mas é isso, meus amores. Que bom ter vocês aqui. Obrigada pelas as mensagens, tá? Que eu tenho recebido. Tem pessoas que falam que não perde um vídeo meu, que adora os meus vídeos. Obrigada à pessoa que me deu o elogio. Falou que eu pareço ter uns 40 anos, não uns 58. Muito obrigada. Eu não uso filtro nos vídeos, tá, gente? Aqui é cara limpa mesmo. Eu não gosto de maquiagem. E é cara limpa, não tem filtro. Eu tenho 5,8 com muito orgulho. Se eu não tivesse passado tudo que eu já contei para vocês, desde a minha infância, nossa, eu estaria muito melhor, muito melhor. É que eu chorei muito na minha vida. Eu fiquei muitas noites sem dormir, eu chorei muito, e tudo isso envelhece, né? Tudo isso envelhece. Por isso que eu falo sempre pro meu filho, a gente tem que dormir pelo menos 7 horas na noite. Isso aí é saúde, isso aí rejuvenesce e faz bem para a saúde. Porque vai ficar quando tiver uns 40 anos já tá com a cara toda enrugada. Por quê? Porque dorme 3 horas na noite, às vezes, porque come na hora errada, porque faz alimentação errada. Eu não fiz a vida inteira a alimentação certa, não. Melhorei minha alimentação quase chegando aos 50, porque um dia meu colesterol deu alto e eu fiquei com medo. Aí o médico que me atendeu, a doutora que me atendeu, falou para mim: você vai ter que mudar muita coisa, né? Comecei a fazer caminhada depois dos 40, que eu poderia ter fazendo antes, a academia podia ter feito antes, não fiz. Então muita coisa eu comecei atrasada. Então era para mim estar muito melhor hoje, de aparência, né? Mas com a loucura da vida, com a correria, eu não me cuidava. Eu tinha tanta coisa para fazer, não tinha tempo de cuidar mais da minha saúde. E pelas coisas que eu passei. Imagina se eu tivesse uma vida mais tranquila, não tivesse passado o que eu passei, tivesse uma infância mais tranquila, que eu pudesse dormir a noite inteira. Quando eu estava jovem, adolescente, adulta também. Quantas noites eu passei em claro, sozinha com meu filho, passando medo dentro de casa, porque era só eu e ele. O pai dele só vinha uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu dormia sozinha com ele, morria de medo, porque eu sempre fui medrosa. Eu lembro, gente, contar para vocês uma experiência. Eu morei uma vez numa casa que era assim, não era beira de rua, mas o portão saía da área, já ia pro portão, e no portão já era uma calçada, né? Tipo assim, quem passava na rua via a nossa porta da sala, janela, enfim, uma avenida muito movimentada. A gente morava, ele era pequeno, ele era nenezinho, tinha uns 6 meses, eu acho. Não, minto, 6 meses nada. Deixa eu ver quanto tempo que ele tinha. Acho que ele tinha uns 4 anos. Não era 6 meses, não. Era uns 4 anos, 4 para 5 anos ele tinha. Mas era daquele tipo assim que com 4 anos ele já estava no pré, né? Então ele chegava, dava 10 horas, ele já desmaiava. Porque brincava na escolinha, tempo integral e tal, e eu ia buscar na minha mãe. Então, assim, chegava em casa ele já desmaiava. Dava um banho nele, dava uma mamadeira e ele já dormia. E aí eu lembro que eu estava nessa casa. E do lado tinha a vizinha do lado, essa vizinha deixava no quintal uma bicicleta, deixava o quintal cheio de roupa no varal. Eu recolhia tudo, né? Porque eu sabia que quem passava na rua via tudo aquilo.
Mesmo o portão sendo alto, mas era portão de grade aberto, né? Não era aqueles de lata, né? Aí ela deixava o varal lotado de roupa, deixava a bicicleta no quintal. Aí um dia eu tava deitada já com meu filho, comecei a escutar uns cochichos, umas conversas e a mulher dormindo. Se eu saísse na minha porta, eu escutava até ronco deles, porque o muro dela era dividia a nossa casa. E o quarto dela era a parede quase do meu quarto. Então eles roncavam tão alto que às vezes eu escutava ronco dela, do marido dela, dentro de casa. E aí eu tô dentro do quarto, né? Meu filho roncando, já de arrumar dele para dormir. Eu escutei um cochicho de homem, assim, de que, não sei o que lá, não sei o que. Escutei barulho de tipo de bicicleta, que estivesse mexendo com alguma coisa. Gente, vocês não têm noção. E eu tremia, achando que era do meu quintal, né? Eu não tinha cachorro na época. E eu peguei, levantei para olhar e fui lá para a janela do meu banheiro, que a janela do meu banheiro dava de frente com o quintal da mulher, dava para me enxergar dentro do quintal dela se eu subisse em cima de alguma coisa. Olha a loucura, que é um perigo isso, né? Sempre falo para meu filho, quando era criança, não fazer isso. Eu subi em cima do vaso do banheiro e pela janelinha do banheiro, tudo, deixei o banheiro escuro, eu enxerguei um cara dentro do quintal dessa vizinha, um pro lado de fora do muro, o outro pro lado de dentro. Pulou dentro do quintal dela. O barulho que eu escutei foi que pulou dentro do quintal dela. A bicicleta do marido dela estava encostada na janela do quarto. Vocês acreditam que eles lá roncando, eu dentro da minha casa escutei o barulho de mexer na bicicleta e eles lá no quarto não escutaram. E os caras começou, o que pulou começou a recolher a roupa dela e jogando pro outro pegar, né? Roubaram um monte de roupa, calça do marido dela, tudo. E, e o outro ficou pendurado no muro para esse que estava por lá de dentro passar a bicicleta. Gente do céu, eu vendo aquilo, mas eu tremia que nem uma vara verde, parecia que eu ia desmaiar. Eu suava frio. Então, como era parede, praticamente com parede, eu tinha medo de pegar um telefone e ligar para ela, entendeu? Tipo assim, o telefone ia tocar bem na janela onde estavam os ladrão, ela ia falar, né, ia atender alto, né, tipo eu pensando, ela vai falar, alô, quem é? Eu ia falar, ai, tem alguém no seu quintal. Aí ela vai falar, quem, vizinho, não sei o que, né? E os caras achar que foi eu que dedurei, olha pra vocês verem. Tudo isso eu pensava. Então eu tinha medo de ligar para ela. Vocês acreditam? Medo de ligar para ela e ela falar alto e os caras desconfiar que era eu que tinha dedado e eu sozinha com meu filho, morava sozinha com meu filho era criança, né? Acho que uns 4 anos, 3, 4 anos. E eu falava assim, meu Deus, e agora? Como é que eu não posso falar isso para ela? Eles vão querer fazer alguma coisa para mim? E se eles resolvem pular aqui pro meu lado? Eu sozinha. Gente do céu, eu tremia, eu chorava. Eu ia lá no quarto, olhava meu filho roncando, eu ficava, meu Deus, guarda meu filho, não deixa que ninguém pule aqui, faça nada com a gente, né? Já pensou se eles entram aqui, estoura a minha porta e descobre que eu tô sozinha? Eu pensava um monte de coisa, gente. Vocês não têm noção que eu passei naquela noite, gente. Então, não foi só aquele dia. Eu tinha medo todos os dias, sabe? Eu pegava meu filho na casa da minha mãe, que eu trabalhava, né? Que a minha mãe que pegava ele na escolinha, a van deixava ele na minha mãe, a van, né? Aquelas van escolar. Depois eu saía do serviço, passava lá para pegar ele. Minha mãe morava no mesmo bairro que eu. Aí minha mãe queria que eu jantasse primeiro, eu jantava lá, tudo, já levava meu filho tomado banho, tudo. Jantado, só dava a última mamadeira para ele, umas 10 horas, para ele dormir. No outro dia eu tinha que sair com ele cedo, né? Aí eu olhava no meu filho, eu chorava de medo de alguém pular lá fazer alguma coisa pra gente. Como que eu ia sair correndo com ele? Gente, vocês não têm noção. Isso foi anos assim eu passando por isso, sabe? E então assim,
Depois ainda aconteceu, depois eu me casei e tal, aconteceu do ladrão entrar 12:30 na nossa casa. Eu fui com meu marido buscar meu filho na escola, 12:30. Quando a gente chegou, portão fechado, hein? E ele estava com o controle do portão. Quando ele chegou, acionou o controle, que a gente entrou com o carro, eu olhei a janela do quarto do meu filho, que ficava do lado, mais na frente, a primeira janela, estourada, estouraram, com aqueles martelinhos, sei lá como chama aquilo, e o cara estava dentro do quarto catando as coisas, catando câmera do meu marido, tênis do meu marido, tênis do meu filho, fazendo rapa dentro do quarto. Aí quando ele escutou o barulho do carro, que nós estávamos entrando, ele saiu correndo. Graças a Deus que não era um ladrão agressivo, acho que nem estava com arma, e subiu em cima do telhado da edícula que nós tínhamos no fundo e foi indo, andando, saindo para outra rua. Gente, só o que ele fez dentro daquele quarto, ele separou um monte de coisa para roubar, não conseguiu roubar tudo, roubou algumas coisas só. A câmera ele roubou um par de tênis, mas não sei o que eu não lembro mais, mas não conseguiu levar tudo que ele separou. Acho que ele achou que a gente não ia voltar tão cedo, né? Desde aquele dia, eu peguei um trauma, meu filho também pegou, meu filho tremia, porque tinha acho que uns 11 anos, 10, 11 anos. Trauma de dormir no quarto dele, porque ficou a marca do pé do cara na parede, subiu em cima do lençol dele, fez uma sujeira, revirou todas as coisas dele. E eu não tinha sossego mais dentro da casa. Olha, daquele dia pra cá eu peguei trauma. Aí eu saí, depois de um tempo, eu saí dessa casa e fui morar em apartamento. Aí nunca mais eu quis morar em casa térrea. E a gente tinha um apartamento, o apartamento estava alugado. Saímos do apartamento para ir para casa. A pior coisa que a gente fez, né? Porque meu marido queria ir para casa, porque a casa era maior. Na casa eu coloquei meu ponto da loja. A gente estava construindo no fundo e o apartamento era pequeno, então ele quis alugar o apartamento e a gente voltar para casa. Ficamos lá um tempo ainda. Aí depois que eu me separei, eu já fui para o apartamento. Nunca mais eu quis morar em casa. Porque, gente do céu, eu já sabia o que eu tinha passado há muitos anos, o que eu passava sozinha com meu filho. Então, assim, eu não moro mais em casa térrea, né? Eu tenho muito medo, muito medo. Não tenho sossego para dormir. Então, eu tinha perturbação quando eu era criança, com o problema que eu já falei para vocês, do meu irmão dentro da minha casa. Eu saí de casa com 23 anos, fui morar com a minha irmã, engravidei do meu filho, depois o pai dele alugou uma casa para a gente morar, só que eu ia praticamente todo dia na minha mãe, para não deixar minha mãe com meu pai sozinho, porque minhas irmãs já estavam casadas. Aí eu não tinha sossego, porque eu dormia sozinha com meu filho numa casa, e não tinha sossego porque minha mãe e meu pai ficavam sozinhos, eu tinha medo do meu irmão ir lá sabe? E arrumar confusão com meu pai e fazer as coisas que ele fazia, deixar minha mãe nervosa, ou meu pai passar mal, infartar, enfim. Continuou o inferno do mesmo jeito, mesmo eu não estando morando na casa com meus pais. Então eu nunca tive sossego, né? Aí eu ia para minha casa, ficava com medo de dormir sozinha com meu filho, mas eu tinha que enfrentar, porque o pai dele não morava com a gente, ele ia lá, mas não morava com a gente. E eu vivi isso muitos anos, até eu casar. Com 39 anos eu me casei. Separei do pai do meu filho, né? Namorei o meu ex-marido, que é falecido, 3 anos e meio. E casamos, né? E depois que eu separei dele, eu só morei em apartamento. Por conta disso. Então, quantas coisas que eu passei na minha vida.
quantas preocupação, quantas noites em claro. Essa noite mesmo que eu vi o cara, os dois entrando no quintal da minha amiga, da minha vizinha, eu não dormi e tive que levantar cedo para trabalhar e levar meu filho para casa da minha mãe, para depois minha mãe mandar para a escolinha. Imagina como que aquele dia eu trabalhei, só Deus sabe como é que eu trabalhei. Aí eu não tinha como cochilar durante o dia, porque eu saía do serviço, já tinha que pegar meu filho e ir para casa com ele, né? Porque eu não achava justo deixar com a mãe não tinha obrigação nenhuma de dormir com ele na casa dela. Quando tinha que dormir, eu dormia junto, ela nunca fui de deixar ele dormindo sozinho na casa dela e ir dormir na minha casa. E, mesmo eu tendo medo, ele era uma companhia para mim. Eu não tinha coragem de dormir sozinha na minha casa e deixar ele dormir na casa da minha mãe. Quando a minha mãe falava de dormir lá, ela já falava, dorme vocês dois aqui. Porque daí ela também ficava preocupada com a gente, né? E aí, uma vez ou outra eu dormia na minha mãe, geralmente quando era numa sexta para sábado. Daí eu sabia que sábado eu não ia trabalhar, ele também não ia para a escolinha, podia ficar até mais tarde na casa da minha mãe. Mas era muito raro, eu não gostava. Eu, mesmo com medo, eu queria ir para minha casa, né? E então pensa, gente, o quanto eu sofri a minha vida quase inteira, né? Então, assim, eu era para estar muito mais conservada, porque a noite de sono é o que mais acaba com a gente se a gente não tiver uma noite assim, descansar, dormir. Você tem que dormir no mínimo 6 horas na noite. É de 6 a 8, mas tem que dormir no mínimo 6 horas. Se você não dormir 6 horas, ficar dormindo 3 horas, 4 horas, 5 horas, isso dá problema de saúde, isso a pessoa envelhece cedo, causa um monte de coisa. Depois vocês pesquisam para vocês verem. O sono é essencial para a saúde. Então, quando eu pego no pé do meu menino, não é porque eu estou pegando no pé, porque ele tá, cada ele fica saindo, cada disso. Não, eu falo, sair pode sair, mas não precisa sair todo final de semana, né? Por quê? Porque isso faz muito mal. Ou se sai, deu meia-noite, 1 hora, vem embora. Dorme umas 5, 6 horas para no outro dia trabalhar ou para descansar em casa. Porque isso acaba com a gente. A pessoa envelhece cedo, mexe com o psicológico e mexe com todo o organismo da pessoa, né? Então, às vezes eu não durmo, não é porque eu não quero dormir, porque eu tô na rua, não, é porque eu fico preocupada. Preocupação acaba com a gente. E quando tinha medo, eu não dormia. Eu ficava qualquer barulhinho, porque eu era o homem da casa, né? Eu morava sozinha, meu filho era nenê. Qualquer barulhinho eu já ia na porta olhar, gente. E eu tinha tanto medo, mas eu era doida. Às vezes eu abria a porta para olhar quem era, porque eu não ia ficar deitado escutando barulho, né? E a primeira pessoa que eu pensava era no meu filho, de medo de acontecer alguma coisa com ele. Eu ter que sair correndo com ele, ou alguém fazer alguma coisa comigo, com ele. Às vezes eu dormia chorando, eu nem contava para minha mãe, senão minha mãe ficava mais preocupada ainda. Então, se eu tenho cara de 40 anos, 40 e pouco, eu era para estar com uma cara de 30. Porque o medo e a preocupação envelhece, acaba com a gente. E eu vivi a minha vida inteirinha sentindo isso. Medo e preocupação. Até hoje, né? Hoje é menos, mas foi a minha vida inteira. Mas se eu sou o que eu sou, é Deus da minha vida, tá? A explicação, vocês querem a explicação, o remédio? É Deus na minha vida. Porque eu sempre agradeci a Ele por tudo, mesmo passando o que eu passei, eu sempre fui grata a Deus e nunca deixei de acreditar nele. Para vocês verem, eu não sou uma pessoa amarga, quem me conhece sabe. Se eu contar a minha história para uma pessoa que não conhece a minha história,
a pessoa ouvir e falar assim, nossa, não acredito que você falou. Já ouvi isso de várias pessoas, né? De pessoas que eu me relacionei, que eu contei, falava para mim, eu não acredito que você viveu isso e você é quem você é. Quem que deu essa força para mim? Quem que me deu essa cura psicológica, esse equilíbrio? Eu era para ser uma mulher que ia viver topada de calmante. Quantos problemas era para mim ter? Ou eu era para ser uma pessoa viciada, descontar num vício? Mas, gente, posso dizer para vocês com toda certeza, se eu sou quem eu sou hoje, é porque Deus sempre foi e é na minha vida. Se eu tivesse abandonado Deus, se eu tivesse ido para caminhos errados, eu nem estaria aqui hoje, pode ter certeza. Eu seria uma pessoa totalmente louca, desequilibrada, cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de vício, perturbada pelo que eu vivi, pela vida que eu vivi, né? E ninguém podia me culpar de nada, porque foi o que eu vivi. Mas graças a Deus, como eu falei, às vezes eu comento isso com pessoas, eles falam, nossa, não acredito que você viveu tudo isso. É só quem sabe, quem acompanhou é que sabe, né? Minha família, né? Principalmente minhas irmãs, é que sabe. Nem meu filho sabe de tudo em detalhe, porque quando eu tive ele, eu estava com 28 anos, 27, 28. Eu já tinha vivido horrores, porque eu vivi essa vida atribulada desde quando eu me conheço por gente. Eu lembro de coisas quando eu tinha 5 anos. Então, desde os 5 anos que eu tenho essa vida, que eu tinha essa vida perturbada, de não dormir direito, de ter medo, de fazer xixi na cama por medo, de não poder brincar porque meu pai não deixava, de apanhar por qualquer coisa, sabe? Meu pai chegar do serviço, a gente tá debaixo da cama com medo de apanhar porque a gente fez uma arte de criança. Quantas vezes eu engasgava na mesa, porque às vezes nós estávamos comendo e meu pai soubesse que a gente tinha feito alguma coisa que ele não gostou durante o dia, ou se a gente respondesse assim para minha mãe falasse assim, come direito, suponhamos um exemplo, e eu falasse assim, tá bom, mãe, já tô comendo. Nossa, isso para ele eu estava respondendo para minha mãe. Às vezes a gente tava com a boca cheia de comida, ele fazia a gente descer da cadeira para arrebentar a gente de tapa, porque a gente falou só, a gente não estava respondendo. Quer dizer, não tá respondendo, a gente não estava sendo mal criado. É coisa de criança, né? A gente engasgava com a comida, porque ele pegava aquela fivela da calça dele, deixava marca na gente. Ele não esperava a gente acabar de comer. Ele fazia a gente descer da mesa, da cadeira, para arrebentar a gente, fazia a gente voltar lá na mesa de novo, sentar, comer. Eu comia soluçando de dor, com a perna queimando e com a boca cheia de comida. Olha, gente, que pecado. Chorava em cima da comida, já não queria nem comer, mas tinha que, se não comesse, aí apanhava mais, sabe? Então são coisas que. E eu não tive ódio no meu pai. Sempre respeitei ele. A gente poderia ter sido rebelde com ele. Poderia ter sido respondona, bocuda, né? Podia não respeitar mais ele, mas a gente sempre respeitou ele. Dava benção para ele, tomava a benção dele. Dia dos Pais a gente comemorava. Olha, gente, eu falo pro meu filho, falo sempre para ele, você vive no céu. Eu não desejo para ninguém o que eu passei. E as minhas irmãs sofreram muito mais, porque quando elas nasceram, meu pai ainda era alcoólatra.
Ele ficava pior ainda quando ele estava bêbado, entendeu? Então eu não consegui ter ódio dele. Eu não saí da casa da minha mãe brigada com ele, eu só saí porque eu engravidei e ele não aceitava eu solteira, grávida dentro de casa. Então, antes que ele soubesse, eu comentei com a minha irmã falou: vem pra cá, o pai é capaz do pai te bater grávida. Você sabe como é que o pai é? Aí eu fui pra lá para evitar. Depois ele quis que eu, depois que ele descobriu, ele queria que eu voltasse, e eu não voltei. Eu fiquei na minha irmã até ganhar meu filho, depois o pai dele alugou uma casa pra gente. Então, foi sofrido, muito sofrido. Mas uma coisa, como eu falei para vocês, é uma coisa assim que eu não sei explicar, que eu tive infância, mesmo meu pai sendo desse jeito. Eu soltava pipa, eu pulava corda, eu jogava bola, eu brincava de boneca, eu brincava de amarelinha, eu brincava de carrinho de rolemã com os meninos, tudo escondido dele, que a minha mãe ainda deixava. Minha mãe deixava a gente ter infância. Ele estava trabalhando, né? Então, gente, mesmo eu passando por tudo isso, eu era feliz. A nossa maior felicidade era a gente poder estar brincando. Só que assim, ia chegando a hora dele, minha mãe já falava: ó, daqui tantos minutos seu pai tá chegando, vocês entram para dentro, vai tomar banho. Aí muitas das vezes dava tempo, nós tomava banho, ele nem ficava sabendo. Minha mãe já arrumava janta para todo mundo e ficava tudo certo. Mas um dia que deu errado durante o dia, que ele ficou sabendo de alguma coisa, às vezes a minha própria mãe, a minha mãe mesmo, às vezes sem querer, entregava alguma coisa, que ele perguntava: Maria e fulano, esse cano, para a culpa não cair só por cima dela, que ela achava que um dia ele podia descobrir, ela falava: ah, fulana fez isso hoje, você lá na escola falou isso. Ah, gente, aquilo que eu falei para vocês, podia estar comendo, podia estar, às vezes nós estava dormindo. Ele ia lá no quarto e falava: fulana, quem mandou você fazer isso, isso, isso? Quem mandou você responder a sua mãe? Levanta daí. Pai, eu tô com sono. Levanta daí. Era ali mesmo. Ele fazia a gente ficar em pé, não era, ele não batia na gente deitada na cama, ele fazia a gente ficar em pé. Segurava no braço da gente e o rei corria solto. Para que fazer isso, gente? A gente de pijama já, quente debaixo da cama. Aí sabe o que a gente fazia? A dor era tão grande e o medo que a gente mijava tudo no pijama, tudo nas pernas. Mijava de medo. Olha que absurdo. Hoje eu fico pensando, meu Deus, né? Para que fazer isso? E eu fico vendo meu filho apanhou uma vez de mim, de chinelo ainda. Bati na bunda dele de chinelo, e aquilo para mim parece que a minha consciência na época até pesou, imagina. Esse menino nunca apanhou, nunca apanhou, surra, nunca. Eu tinha uma cadeirinha na minha mãe, que quando ele fazia alguma coisa que ele não obedecia, minha mãe falava que ele não obedecia, aí punha ele na cadeirinha. Ele só saía de lá quando eu autorizava, ou mandava minha mãe autorizar. Isso para ele já era o suficiente, era morte. Porque daí eu tirava os brinquedos dele, né? E ele ficava na cadeirinha de castigo. Ele foi criado assim, castigo. Porque jamais eu ia fazer com ele o que fizeram comigo. Jamais. A tapinha que eu dei na bunda dele já foi uma vez só. Depois eu pensei assim, ah, quer saber uma coisa? Eu vou educar ele no castigo, é a melhor coisa. Porque eu não vou ficar espancando ele, né? Porque eu sei o que eu passei. Então, eu falo para ele, você não sabe o que é apanhar. Você não sabe, graças a Deus. Jamais eu ia fazer com meus filhos o que fizeram comigo. Por quê? Por que meu pai fez isso?
Ele fez isso com meu irmão e resolveu. Meu irmão virou uma pessoa alcoólatra, drogado, rebelde, não respeitava minha mãe, não respeitava meu pai. O que adiantou as surras que ele dava no meu irmão? Meu irmão não tinha amigo, não podia brincar. Nunca, eu não me lembro do meu irmão ter amigo na infância. Era da escola para casa. Você entendeu? Quando ele fez 18 anos que ele arrumou amigo, aí já foi para ir para bagunça, porque ele quis, ele falava que ele ia dar o troco pro meu pai, porque meu irmão infelizmente tinha uma cabeça fraca, né, uma cabeça vingativa, que não levou a nada, que ele só piorou a situação tanto dele quanto dos meus pais, porque daí minha mãe pagou o preço sem merecer. Ele queria ser vingado do meu pai, mas a minha mãe que sofreu mais, né? E nós que sofremos também, nós pagamos o preço por causa do meu irmão, dele querer se vingar do meu pai, e fez todo mundo sofrer. Então, gente, eu não fiquei revoltada, eu não cresci uma pessoa revoltada, eu não sou uma pessoa, como que eu vou dizer, amarga, de jeito nenhum. Eu amo viver, cada dia que passa eu quero que seja melhor, eu tenho sonhos, todo dia eu tenho sonhos de ser amanhã ser melhor, ter esperança. Mas por que isso? Porque eu nunca deixei de acreditar em Deus. Nunca deixei de amar Ele, de conversar com Ele, de servir Ele. Eu poderia ir, às vezes eu não estava obedecendo certinho a Bíblia, né, como a gente deve obedecer. Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus e de dar o meu melhor, estar com o coração aberto para Deus. Nunca deixei, né? Porque eu só deixei de ir, porque na igreja a gente tinha, eu cantava no grupo de jovens, eu dirigia as crianças, eu tinha os meus trabalhos na igreja, ministério, né, a gente fala. Só que daí eu comecei a fazer coisas que desagradavam a Deus, né, que era, eu tinha um relacionamento com o pai do meu filho e eu não era casada, então isso já está fora da palavra de Deus, não é nem fora de igreja. Igreja não salva ninguém, a gente tem que obedecer a Bíblia. E eu estava eu estava na desobediência, né? Porque, na verdade, eu estava fornicando, né? Então, isso é contra a palavra de Deus, a gente sabe que é o adultério, a fornicação, né? E eu não podia ter os cargos que eu tinha na igreja, tomar a Santa Ceia, que os católicos falam hóstia, em pecado. Então, eu sabia que eu estava em pecado. Mas uma coisa eu nunca deixava de acreditar, que Deus, ele sabia que eu não estava no pecado porque eu queria estar no pecado, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu queria ter alguém para me proteger, alguém que quando o meu irmão ou alguém viesse em cima de mim querendo me bater, querendo fazer algo para mim, eu podia falar assim: não, eu tenho meu marido, eu tenho o pai do meu filho. Se você fizer algo para mim, você vai conversar com ele. Eu estava cansada de ser responsável pelo meu pai, pela minha mãe, e não ter ninguém para cuidar de mim, ninguém para me dar apoio, sabe? Alguém para me proteger. Só eu protegia as pessoas. A minha mãe, quando eu chegava lá, ela se sentia segura. Ela mandava me chamar se eu não ia, para ela se sentir segura. E meu pai também. E eu, como é que eu me sentia? Eu não mostrava isso para eles. Eu fazia que eu era forte, mas eu morria de medo. Eu tinha medo de dar uma loucura no meu irmão e fazer algo comigo. E eu tinha que segurar sozinha isso. Eu não podia mostrar para minha mãe que eu tinha medo, sabe? Que ele podia fazer algo comigo. Eu tinha que enfrentar o meu irmão. Então, o que, eu fazia? O que eu queria? Eu queria um companheiro, um namorado, um esposo, um amigo, que se viesse para cima de mim, eu podia falar: não, você não vai pôr a mão em mim porque eu tenho um homem que cuida de mim. Eu tenho um companheiro. Você não vai botar a mão em mim.
Vocês entenderam? Como muitas vezes o pai do meu filho teve que entrar em briga por conta disso. E eu me sentia segura. Eu não estava com ele porque eu queria fornicar, porque eu queria ficar na safadeza, ficar mãe solteira, não querer casar. Não é nada disso. Deus sabia disso. E o mais importante que me trazia paz aqui dentro de mim é que Deus sabia disso. Que eu não estava vivendo aquela vida de safadeza, porque eu queria viver daquele jeito, sabe? Como eu sei que muita gente critica até hoje. Ah, você sabia que era assim e mesmo assim você ficou. Ah, você não sei o que, sei que lá. Mas não tinha ninguém lá para me ajudar, não. Cada um casou, foi ter sua casa, seu marido, seus filhos, e a responsabilidade ficou toda para mim. Vocês entenderam? Ah, é ela que se vira, ela tá solteira, ela que cuida da mãe e do pai. Tipo assim, a gente vai lá, dá um apoio, mas quem tem que ficar perto da mãe e do pai é ela, porque ela é a única solteira. Eu sei que até hoje tem pessoas da minha família que apontam o dedo. Ah, tipo assim, tava com a vida errada. Ah, não sei o que lá. Só que elas estavam na vida certas, né? Casaram certinho, saíram de dentro de casa casadinha. E tinha o protetor delas lá, que era o marido delas. E eu? Quem que ia proteger eu se acontecesse alguma coisa? Ninguém. Então eu tinha que ter alguém. Entenderam? E eu me apaixonei. Pode ser a pessoa errada, mas eu me apaixonei. Talvez eu me apaixonei até pela carência. Talvez não era nem paixão. Hoje eu começo a entender. Era carência. Eu tinha medo de largar ele e eu não ter ninguém para me proteger. Era esse o medo que eu tinha. Só que as pessoas não entendem, né? Porque não é elas que estão passando, né? Elas não entendem. Até que um dia Deus me deu força e começou a falar dentro de mim. É eu que cuido de você, não é o homem. É eu que te livro de qualquer mal. É eu que não permito que aconteça isso com você. Sou eu. O homem não pode fazer nada por você, eu posso. Foi a hora que eu comecei a acreditar nisso, mais em Deus, que Deus estava comigo, que eu podia viver sem ninguém, porque Deus ia cuidar de mim. E foi a hora que eu dei um basta nesse relacionamento que eu estava em pecado diante de Deus, um relacionamento que não era do agrado de Deus. Mas foi quando Deus começou a me curar. Deus me curou aqui dentro. Ele fez eu entender que eu precisava lógico que eu precisava de um marido, sim, de um companheiro, mas a única pessoa que podia me guardar, me livrar, me abraçar, me amar, era Deus. E eu demorei, sabe quanto tempo eu demorei para descobrir isso, para sentir isso? 11 anos. Foram 11 anos, tá? Foram 11 anos. Porque eu lembro que eu namorei o pai do meu filho uns 3 anos e meio. E depois engravidei dele, né? A gente se separou, aconteceu um monte de coisa, depois a gente voltou. E quando a gente voltou, meu filho estava com. Quando a gente separou de vez, meu filho estava com 7 anos. 8, 9, 10, 11, ó. Foram 11 anos. Foi 4 anos de namoro, praticamente, e mais 7 depois que meu filho nasceu. Então foram 11 anos para mim sentir Deus fazer, eu sentir, mostrar para mim que aquele relacionamento não ia resolver o meu problema. Que quem resolvia o meu problema e me guardava, me protegia era Deus.
foi quando eu consegui coragem, com muita dor, foi uma luta, eu sofri demais, demais para desapegar, porque era 11 anos, a gente, não é 11 dias. Minha mãe estava viva ainda. Foi quando a gente se separou. A gente teve uma briga e se separamos. E de lá para cá, Deus me deu graça. Deus começou a mostrar para mim que era Ele que cuidava de mim, não era o homem. Não é o ser humano que cuida da gente, é Deus. Todo mundo precisa de alguém, sim, mas quem nos livra, quem nos protege, quem nos dá livramento é Deus. E Deus supriu, era uma carência que eu tinha aqui dentro, era uma carência, um medo. Deus me fez vencer aquilo, aquele medo de ficar sozinha, desprotegida. Eu venci, graças a Deus. Aí depois de 2 anos que a gente tinha se separado, que eu conheci o meu marido, namorei meu marido acho que uns 3 anos e meio, depois a gente casou no civil e na igreja, tudo certinho. Tudo dentro da vontade, assim, da vontade não sei, mas tudo dentro da palavra, né? Obedecendo. A gente parou de dormir junto, seguimos certinho um curso que tinha na igreja para casamento. Meu marido batizou, que ele não poderia batizar no pecado. Nós deixamos de dormir junto até o período do casamento. Aí, em 4 meses depois que ele se batizou, que a gente fez o curso, a gente casou. Casamos no civil. Depois de 1 mês, nós casamos na igreja. E foi isso. Mas, olha, obrigada pelo elogio, mas é isso que eu estou contando para vocês. Se eu sou o que eu sou hoje, é a misericórdia e a graça de Deus. Eu não quero que vocês, eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém, tá? Não estou aqui para ninguém mudar de religião, eu estou falando de Deus. E estou falando da minha intimidade com Ele. O que eu estou contando para vocês é coisas que eu vivi, vivo e acredito. Não estou aqui para dizer que vocês têm que viver isso, que vocês têm que acreditar, não. Tá? Cada um tem a sua fé, cada um acredita no que quer, mas eu vou deixar bem claro para vocês. Se não fosse Deus na minha vida, eu não seria hoje mãe, não teria um filho de 30 anos, que é a minha vida, que se eu estou aqui é por Ele, senão eu já tinha tirado a minha vida há muito tempo. Quando, até hoje, quando a gente passa por algum problema, por alguma dificuldade, nunca veio, graças a Deus, nunca veio pensamento de suicídio, nunca tive. Eu sempre tive vontade de viver, mesmo nas dificuldades. Coisas que eu passei que só eu e Deus, até meu filho, depois do meu filho nascer, ele sabe. Eu nunca tive vontade de morrer. Mas eu já tive vontade de desistir de sonhos, desistir de continuar lutando. Mas aí eu olhava nele, até hoje, eu olho nele e falo, não posso parar. Eu não vou desistir. Eu não vou ser covarde. Eu vou até o fim. Porque meu filho precisa de mim e eu tenho que mostrar para ele que eu sou forte, que Deus é na minha vida, assim como Deus é na vida dele. Eu não vou ser covarde. Se eu aguentei até agora, por que eu vou parar? Então é por ele que eu luto sempre. Porque eu sou humana, né? Claro que passa
Uma hora passa na cabeça da gente, né? Vou parar, vou desistir, não vou fazer mais, não vou orar mais, não vou pedir mais. Aí eu falo, e meu filho? Que é a única coisa que eu tenho, que é o bem mais precioso que Deus me deu, que mudou a minha vida, que me trouxe alegria, né? Razão, me deu razão para viver, razão para continuar, mesmo passando por tudo que eu já passei. Eu olhava nele assim, eu falava, eu preciso continuar, Senhor. Amanhã eu tenho que acordar viva, com saúde, porque eu preciso continuar por ele. Então, gente, não desista. Não desista. Porque Deus não desiste de nós. Eu tenho vontade até de fazer um livro, sabe? De escrever um livro. Porque esse testemunho meu, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Porque eu sou prova viva que Deus existe e que Deus cuida. Na Bíblia está escrito, não está falando assim que se você ter ele, você acreditar nele, você colocar ele como salvador da sua vida, você vai ser feliz, não. Você não vai ter mais problema, não. Você vai viver sempre no mil maravilhas. Não é isso. Está escrito assim, ó. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vencerá. Então, acredite nisso. Você pode ter Deus como seu superior, né? Deus como seu tudo, como seu porto seguro, como seu salvador. Mas você tem que ter fé, né? E isso não quer dizer que você tendo Deus no seu coração, na sua vida, obedecendo a Deus, que você não vai ter problema, não. Você vai ter problema sempre. Porque o que nos fortalece é os problemas. Se a gente viver sempre mil maravilhas, a gente não cresce, a gente nunca vai ser uma pessoa melhor, a gente vai ser arrogante, né? Então na Bíblia está escrito: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vencerá. Então você não vai ficar a vida inteira que nem eu sofri muitos anos com meu irmão. Chegou um dia que Deus deu um basta, levou ele. Para quê? Para que a gente saísse daquela luta, daquele problema, mas a gente não ficou sem problema. Depois vieram outros problemas, entendeu? Não cessou, agora eu vou viver uma maravilha, minha vida vai ser só maravilha, só isso aqui, não. Depois que o meu irmão faleceu, eu enfrentei outros problemas, como eu enfrento até hoje, que todo mundo tem, quem não tem problema, né? Quem não tem luta. Ou é financeiro, ou é alguma enfermidade na família, ou é, enfim. Sempre nós vamos passar por problemas, né? Só que não é para morte. A Bíblia fala que não é para morte. Quando ele cessou, que ele levou meu irmão, aí nós, eu, minhas irmãs, falamos, graças a Deus, né? Ele ele tá com Deus porque depois ele reconheceu, ficou com problema mental, foi para uma clínica, então tenho certeza que Deus perdoou os pecados dele. Ele descansou e descansou a gente também. Então, aquele problema foi resolvido da forma que Deus quis resolver. Né? A gente não queria que levasse a vida dele para resolver, a gente queria que ele mudasse de vida. Mas como Deus queria e ele não queria, porque assim, Deus ele faz tudo que a gente, tudo que você almeja, ele faz. É só você ter fé. Só que ele faz, mas ele sabe o que vai acontecer lá na frente.
entendeu? Às vezes a gente quer de um jeito, mas ele faz do outro. A gente queria o meu irmão salvo, que o meu irmão reconstituísse a família dele novamente, que o meu irmão fosse feliz. Só que Deus viu que se Deus podia mudar a vida dele, mas ele tinha que querer. E Deus via que o coração dele não estava aberto para mudança. Então o que ia acontecer? Ele podia mudar um tempo e voltar a fazer de novo. Podia ter tido até uma morte pior. Então Deus já sabia que ia acontecer com ele lá na frente. E Deus sabia quantos anos nós estava sofrendo com ele. E foi quando Deus falou: não, chega, eu já dei oportunidade demais para ele mudar. Eles estão sofrendo demais por conta dele, então eu vou levar ele para dar paz para elas. E foi o que Deus fez. Demorou, demorou, porque Deus estava dando chance para ele mudar. E aí vieram, como vem todo dia, a gente tem problema. Vieram outros problemas diferentes. Mas nós vencemos aquele. Entenderam? Então é dessa forma a nossa vida. Nós nunca vamos ficar sem problema. Só que Deus passa com a gente esses problemas. Eu quero dizer para vocês, vocês podem falar assim, mas se você nasceu no Evangelho, se você tinha Deus no seu coração, por que você sofreu tanto? Eu sofri porque é isso que eu falei para vocês que está escrito na Bíblia aí. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão. Porque Deus passa com a gente. Ele podia ter resolvido bem antes isso, levando a vida do meu irmão. Mas ele estava dando oportunidade para o meu irmão mudar. Só que a gente tem livre-arbítrio. Meu irmão não queria mudar. Entenderam? Deus queria fazer, mas ele não queria. E Deus foi dando chance, dando corda. Chegou uma hora que cortou. Né? E foi isso que aconteceu. Então, gente, nós vamos enfrentar problema a nossa vida inteira, mas com Deus o problema é mais leve. Com Deus o fardo é menos pesado. Acredite nisso. Entenderam? Com Deus o fardo é menos pesado. Então, vocês têm que acreditar que nós vamos ter problema, mas se vocês acreditar que Deus vai passar junto, o problema vai ficar mais fácil, mais leve. Vocês entenderam? E é isso, meus amores. E vocês podem ter certeza que eu estou sendo sincera com vocês. Jamais eu preciso inventar alguma coisa, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa feliz. Porque a minha felicidade não vem naquilo que eu passei, nem naquilo que eu passo. A minha felicidade vem de Deus. É Ele que alegra o meu coração todos os dias e me dá esperança que amanhã vai ser melhor. Então a gente vai vencendo por etapa. Nós vencemos Deus levando meu irmão, dando para nós a paz. Depois foi eu saindo de um relacionamento tóxico, né, que fala, que me trazia sofrimento, né, desobediência a Deus, né? Depois eu me casei, demorou um tempo, meu casamento não deu certo, sofri também, Deus também me livrou, né? E é assim, as consequências também das nossas escolhas, porque Deus não proíbe de você escolher nada. A escolha é nossa. A gente escolhe passar por aquilo, porque a gente nunca pensa que aquilo vai ser ruim, né? Todas as escolhas nossas, nós achamos que nós estamos acertando, mas nem sempre nós estamos acertando. Ainda mais quando a gente busca coisas lá fora, que a gente sabe que Deus não está no negócio, achando que aquilo vai mudar,
que Deus vai entrar no negócio, que Deus vai mudar a mente da pessoa, vai mudar o gênio dela, as atitudes dela. Ninguém muda, gente. Ninguém muda ninguém. Gênio não. Pode mudar atitude, mas gênio não. Se a pessoa tem um gênio forte, se a pessoa é mau caráter, eu não acredito que ela mude, não. Deus muda hábitos, sabe? E a pessoa tem que querer também. Se a pessoa não reconhece, não vai ter mudança. Não. Mas, meus amores, que bom, acabamos batendo um papão, hein? Um assunto puxa o outro, né? Espero que a minha experiência tenha ajudado vocês e que vocês acreditem, continuem acreditando naquilo que traz paz para vocês, naquilo que traz sonhos, alegria e, e acredite, vocês não estão sozinhos na luta que vocês estão passando, no problema que vocês estão enfrentando, seja qualquer problema. Acredite que vocês não estão sozinhos. Muito importante a gente acreditar dessa forma. Nós nunca estamos sozinhos, né? É sempre Deus olhando por nós, ainda mais se a gente pede isso e a gente busca isso. Você pode estar passando o pior problema que você não vê saída. Se você acredita nele ou acredita num ser, vocês falam, eu quero que o Senhor passe comigo. Eu não sei de que forma isso vai ser resolvido, mas por favor, vai do meu lado. Não é na minha frente, não, tá? Deus tem que andar do nosso lado. Me orienta, me dê sabedoria. Muda em mim o que tem que ser mudado. A gente tem que ser humilde para pedir mudança todos os dias. Porque nós precisamos mudar todos os dias. Todos nós temos erros, cometemos erros, temos atitudes erradas, pensamentos errados. E a humildade traz mudança. A partir do momento que eu comecei a falar para Deus, diminua eu e cresça em mim, tira da minha vida o que não é da tua vontade, tira do meu ciclo de amizade pessoas que não somam, que não me ajudam espiritualmente, pessoas que não me traz coisas boas, tira da minha vida. A partir do momento que eu comecei a falar dessa forma com Deus, muitas coisas mudaram em mim. Meu modo de pensar, minhas atitudes, meu coração. Comecei a olhar o próximo com mais amor. Comecei a sentir mais vontade de ajudar as pessoas. Eu era um pouco egoísta. Por causa de tanta coisa que eu passava. Não é que eu era egoísta, eu passava por tanta coisa que eu não tinha tempo para pensar no próximo. Eu achava que era só eu que estava sofrendo. E Deus começou a colocar isso em mim. Quando eu comecei a me preocupar mais com as pessoas, os meus problemas foram sendo resolvidos. Tanto meus problemas interiores como meus problemas do dia a dia. Eu comecei a ver eles com mais facilidade. Então, que a gente seja humilde para pedir para Deus mudar a gente, aquilo que não está nos fazendo bem, naquilo que Ele não está feliz com a gente, ou que esteja prejudicando qualquer outra pessoa. Às vezes nós estamos com a atitude errada que está prejudicando o nosso marido, quem é casado, ou nossa esposa, ou nossos filhos, ou alguém no nosso trabalho, ou nossos amigos, ou nossa mãe, ou nosso pai, ou enfim, alguém ao seu redor.
Deus não está contente. Então a gente começa a pedir para Ele, e às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue mudar. Então a gente começa a pedir para Ele dar direção, abrir nossos olhos, mostrar para a gente, fazer a gente sentir o que a gente tem que mudar para a gente ser melhor. Para a gente se doar mais, para a gente ser melhor para as pessoas, ser melhor para a gente mesma. Primeiro a gente tem que ter nosso amor próprio, depois amar o próximo. Primeiro Deus, próprio e próximo. E vocês vão ver como que as coisas vão fluir. Vocês vão enxergar as coisas com menos problema, com menos dor. E vão conseguir passar por esse processo. Experiência própria. Porque, como vocês já sabem, eu já passei por momentos muito difíceis. Muito, muito, muito. E tô aqui. Com esperança, com fé, com alegria. Eu já contei para vocês, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ficamos quase 2 horas conversando. E ela falou assim: como foi bom falar com você. Nossa, como eu tô me sentindo bem, como você me colocou para cima, como você me mostrou as coisas de um jeito que eu não conseguia ver. Eu falei, olha, se eu fiz isso, eu nem percebi. Mas eu tenho certeza que não foi de mim isso, foi Deus que me orientou. Porque Deus tem falado comigo que Ele ia me usar para ajudar vidas, né? Então, sem perceber, pode ser que eu fiz isso. Eu falei, não, aí a pessoa falou, não, sem perceber, não. Nossa, como você me ajudou, como eu tô vendo as coisas diferentes, como você me trouxe paz, me trouxe direção. E eu fiquei feliz, porque eu pude ajudar essa pessoa naquele dia. E sou grata a Deus, né? Quantas vezes eu precisei disso e eu não tive? Quantas vezes eu precisava ouvir algo assim, fulana, isso vai passar, você vai vencer, você é forte, Deus é contigo. Quantas vezes eu precisei ouvir isso? E eu tinha que ser forte o suficiente para me falar isso para mim mesma. Mas eu nunca ouvi de ninguém, a não ser de Deus. Então, o que não fizeram para mim, de bom, eu quero fazer para as pessoas. E eu fiquei feliz, achei gratificante. Então, que o que eu falo aqui para vocês, o que eu conto para vocês, que sirva de exemplo para vocês, que ajude vocês em alguma coisa. Quero ser útil. E fica aqui as minhas orações, eu falo para Deus abençoar todos que estão inscritos no meu canal, tanto no YouTube, quem me segue no meu Instagram particular, no Instagram da loja, amigos do Facebook, do WhatsApp, de todos os grupos, que o Senhor alcance cada pessoa e vai de acordo, de encontro com a necessidade de cada um. Se for cura, que o Senhor cura, se for problemas financeiros, que o Senhor abre portas, se for liberação de perdão, que o Senhor abra os corações, enfim. Eu não conheço ninguém por nome, mas o Senhor conhece. E eu apresento todos em oração. Então é isso, meus amores. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Vou despedir de vocês, porque eu ainda tenho que fazer o meu período de oração e já é de madrugada. Um grande beijo, um domingo maravilhoso, cheio de paz.
de amor, de força. Que você tendo força, você tendo fé, você vai conseguir passar. Lá na frente você vai olhar e falar, nossa, já atravessei, agora já estou num outro, aquele lá já passou. Eita, coisa boa, hein? Gente, um grande beijo, viu? Fiquem todos com Deus, um domingo abençoado. Segue a gente no Instagram, dá uma forcinha lá. Deixa seu like aqui no YouTube, deixa um coraçãozinho. Eu vou amar receber algo de vocês. Fiquem todos com Deus, um domingo abençoado, uma semana de bênção. Amo vocês.